Olá, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter você por aqui, que alegria ter a sua presença neste momento de oração. Aqui nos encontramos, colocamos a nossa vida diante de Deus, pedimos sua bênção, sua proteção e pedimos que o Senhor continue sempre a cada um, pertinho de cada um de nós. E vamos hoje pedir esta presença maravilhosa de Deus na nossa vida. Estamos iniciando uma nova semana, nos aproximando do início do Advento, que é essa preparação tão bela e tão bonita para o Santo Natal, e que o Senhor sempre nos auxilie, que o Senhor coloque sempre a mão em todos os momentos que nós estamos vivendo, para que a sua presença se realize e para que a gente esteja sempre muito bem e para que a gente consiga sentir esta presença, esta proteção de Deus. Eu espero que você esteja bem, espero que todas as coisas estejam bem aí no teu coração, na tua vida, aonde você está. E a gente então hoje mais uma vez se coloca na presença de Deus para rezar, para agradecer, para pedir, para consagrar. E vamos aprender hoje uma coisa muito importante. Vamos aprender hoje uma coisa muito importante, muito valiosa. Para Deus, a gente sempre deve dar o nosso melhor. Para Deus, a gente sempre deve dar o nosso melhor. Para Deus, nosso melhor tempo. Para Deus, nossa melhor força, para Deus, nossa melhor energia, para Deus sempre dar tudo de coração. E assim a gente alcança graças, bênçãos, proteções, ou seja, a gente fica bem e a gente vê as coisas prosperar. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje eu quero pedir que Deus abençoe você mais uma vez, que Deus abençoe você em todos os momentos da sua vida, em tudo aquilo que você está passando, em tudo aquilo que você está vivenciando. Quero pedir que Deus coloque a mão, em especial sobre a tua família, em especial sobre a tua saúde, em especial sobre tudo aquilo que você tem no seu coração. Que Deus possa sempre transformar a sua vida, que Deus possa sempre abrir todos os teus caminhos, que Deus possa sempre ser esta bênção maravilhosa. Deus seja louvado por mais este momento. Deus seja louvado por mais esse momento que a gente está aqui. E vamos então começar esse dia consagrando a nossa vida a Deus com o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E que hoje Ele passe na sua casa, que hoje Ele passe na sua família, que hoje Ele passe no seu ambiente de trabalho e dê a você sempre muita graça, muita proteção, muita bênção e que você possa sempre estar muito bem, ser feliz, realizado. E eu quero convidar você a rezar junto comigo, pedindo o dom do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você tem, sobre tudo aquilo que você faz. E digamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus que hoje chega no nosso coração, palavra de Deus que hoje Deus coloca para cada um de nós, é uma palavra de Deus bastante forte, bonita, porque vai nos ensinar o essencial da nossa vida. Para Deus, a gente sempre deve dar o nosso melhor. Para Deus, a gente sempre deve dar o nosso melhor. Para Deus, o nosso melhor tempo. Para Deus, nossos melhores pensamentos. E nós vamos ver um testemunho muito lindo. Testemunho de uma viúva que não tinha muitas posses, mas tinha um coração bom. E isso basta. Vamos ver o testemunho de uma viúva que não tinha muitas moedas, mas o que ela ofereceu para Deus foi de coração e foi acolhido por Deus. E acolhido por Deus se transformou na vida desta viúva em algo maravilhoso, em algo muito forte. O evangelho de hoje que nós vamos escutar, ler, meditar, esse evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram, como oferta feita a Deus, aquilo que lhe sobrava. Mas esta viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o que ela tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje a gente se depara, Hoje a gente se encontra diante de uma palavra que é maravilhosa. Você que acompanha aqui pelo Instagram da Paróquia Santo Antônio e também pela página do Facebook. Hoje a gente se encontra com esta palavra que é cheia de Deus. Dar a Deus não o que nos sobra. Dar a Deus o nosso melhor. E esse é o nosso grande desafio. Dar a Deus não o que nos sobra. O evangelho de hoje nos traz o exemplo de uma viúva. E quem sabe, pelo fato dela ser viúva, ela foi fazendo uma experiência maravilhosa. Ela foi fazendo uma experiência maravilhosa de Deus. Ela foi fazendo uma experiência de confiar em Deus, entregar, deixar Deus cuidar da sua vida também. E é por isso que quando ela vai no templo, porque na época de Jesus, o templo, ele favorecia para que as pessoas observassem o que os outros estavam fazendo. Então chegavam pessoas que tinham grandes posses e aí colocavam as suas oferendas e alguém dizia assim: olha, fulano deu tanto, olha, fulano deu tanto. E as pessoas se inchavam de orgulho, as pessoas se inchavam de esperança e assim por diante. E de repente chega essa pobre viúva. Ela não tem muitas coisas, mas ela tem algo maravilhoso. Ela tem uma fé que sempre foi o motivo pela qual ela se sentia abençoada. Ela tem uma fé do tamanho daquele templo, se não mais. Ela tem uma fé, e nessa fé ela se sente assim tão protegida por Deus, tanto que ela entra naquela igreja. Ela só tinha 2, 3 moedinhas de prata, não sei o valor que isso daria, mas era um valor muito, mas muito pequeno.
E ela entra naquele templo porque ela diz assim: aqui é a minha casa, aqui eu me sinto bem, aqui o Senhor cuida de mim, aqui o Senhor me protege. E quando ela vai depositar essas 2 moedinhas, ela diz assim: eu quero cuidar da minha igreja, quero cuidar do meu templo. E ela diz: Senhor, recebe o que eu tenho, recebe o que eu tenho. Tu conheces a minha vida e a minha história, recebe. Te oferto isso para que este lugar esteja cada vez melhor, para que esse lugar seja cada vez mais um encontro de Deus, um encontro de transformação de vida. E Jesus estava ali, observando. E ele observava que quem chegava com um monte de dinheiro, ofertava e ainda olhava com desdenho, ofertava e pisava nos outros, ofertava e não tinha compromisso nenhum, porque Jesus logo percebia que eles davam a sobra. Aparentemente, as pessoas diziam: nossa, quanto dinheiro! Mas era a sobra, era o que estava sobrando, era o resto, e achava que estavam abafando. E aí Jesus observa a pobre viúva, ela dá tudo o que ela tem. E aí a gente traz para a nossa vida. Às vezes a gente também dá para Deus o resto, né? Às vezes a gente também dá para Deus o resto. Às vezes a gente dá para Deus o resto do tempo. Qual é o momento que você reza? Qual é o momento que você reza? Porque às vezes a gente oferta a Deus o nosso tempo, aquele tempo que a gente está mais cansado. Sabe, quando a gente vai deitar na cama no final do dia e às vezes a gente nem termina a oração porque a gente está cansado. Não está certo. Isso não está certo. A gente diz: padre, mas Nossa Senhora termina a oração. Será que termina mesmo? Por quê? Porque a gente está dando o resto. A gente está dando o resto para Deus. A gente está dando aquele tempinho que sobrou para Deus e a gente está tão cansado que a gente acaba até pegando no sono. Sabe, às vezes a gente diz assim: se sobrar tempo a gente vai na igreja. Se sobrar tempo a gente vai na igreja, padre. Mas realmente é essa a nossa postura? Realmente a gente deve ir na igreja somente quando sobra tempo? Quando talvez a gente não tem mais nada para fazer? Acabou todas as séries, né? Acabou o jogo, não tem mais campeonato, meu time já está rebaixado, não tem mais tempo de ser campeão, não sei o quê. Então agora a gente vai para a igreja. Realmente será que é isso que agrada a Deus? Veja como muitas vezes a gente tem dado o resto para Deus. E essa pobre viúva hoje, ela nos ensina: para Deus sempre é o melhor. Para Deus sempre é o melhor. Por isso, olha que bênção. O que Deus deu para você hoje? Você já parou para perceber? O que Deus deu para ti hoje? O que Ele tem de melhor? A tua vida. Deus deu para você hoje a capacidade de trabalhar e fazer todas as coisas. Deus deu para você hoje tantas coisas maravilhosas. Deus deu para você hoje a tua vida. Ele deu o melhor para você, né? Não sei onde é que você está, mas aqui na casa paroquial a gente escuta os passarinhos cantar. Deus deu uma natureza, deu uma vida toda para te cuidar, para abrir os teus caminhos. Deus deu a você tantas possibilidades para o dia de hoje. Ele não deu a sobra. Tanto que você não está respirando mais ou menos. Ele não deu para você o resto. Tanto que você não está caminhando mais ou menos. Ele deu tudo para você. Ele deu tudo. E aí, a gente também, né? E eu falava ontem eu tinha um momento de formação com nosso acampamento de Crisma. E eu dizia, acho que eu posso, né, falar isso aqui também, não tem problema nenhum. A gente às vezes é apenas consumidor. Às vezes a gente só consome a graça de Deus. Às vezes a gente só consome as bênçãos de Deus.
Às vezes a gente só consome a proteção de Deus, as coisas boas de Deus. E a gente acaba não produzindo, não oferecendo, não transformando. Então, além de consumir a graça de Deus, além de ir na igreja e consumir daquela comunidade que deixa tudo prontinho, tudo bem bonitinho, tudo preparado para ti, meu irmão, minha irmã, não seja apenas um consumidor, né? Ofereça o teu melhor, comece a transformar o mundo, comece a dar o teu melhor a Deus. E aí nosso dia, nossa semana vai ser diferente. Como foi bonito hoje, como foi maravilhoso hoje ver o que aconteceu com esta mulher. Algumas pessoas talvez até deram risada dela. Sabe por quê? Nossa, 2 moedinhas, ela não tem mais, é uma pobre coitada, né? Nossa, 2 moedinhas. E aí a gente vai perceber que com essas 2 moedas de coração, esta mulher colocou a sua vida nas mãos do Senhor. E Deus fez o resto. Porque Jesus ergue os olhos e vê. E aí a gente aprende uma coisa. Jesus sabe o que está se passando na nossa vida. E aí a gente sabe uma coisa muito bela. Jesus sabe o que está acontecendo na nossa casa. Então, olha só. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, como fez esta mulher. Olha só, meus irmãos, vamos confiar. Porque quando a gente oferece a Deus nossos dons, nossos talentos, a gente oferece com confiança, Deus multiplica. Deus multiplica. Deus multiplica. Meu querido, minha querida, quando você entrega teu tempo para Deus, Deus multiplica. Deus amplia, Deus transforma, Deus faz as coisas acontecer. Deus multiplica. Aquelas 2 moedas dadas de coração foram multiplicadas porque nas mãos do Senhor, Ele não transformou em 4 moedas. Não é esta multiplicação. Mas aquela mulher, ela foi tão feliz porque ela deu, né, de coração aquela doação e nunca faltou nada para ela. Nunca vai te faltar nada quando a gente oferta de coração a nossa vida. Nunca vai faltar nada, né, para quem confia em Deus. Por isso, olha como é maravilhoso, né, que hoje a gente celebra a memória de Nossa Senhora das Graças, né? Nunca vai te faltar a graça necessária para você viver a tua vida. Nunca vai te faltar o necessário para você ser feliz. Então, meu querido, minha querida, confia, tá? Dá o teu melhor tempo para Deus, tá? Por favor, dá o teu melhor tempo para Deus. Quem sabe, né? Muitos de vocês, né? Rezam aqui no Instagram, não são tantas pessoas, mas na página no Facebook, sim, são inúmeras, né? Veja, você está dando agora um precioso tempo, né? Escutando esse momento, essa partilha de oração. Como isso é belo, como isso é maravilhoso, né? E a gente precisa, então, dar esse passo que é tão belo e que é tão maravilhoso. Confiar, entregar a nossa vida, deixar Deus agir, deixar Deus transformar. E aí a gente percebe que são coisas simples que mudam o nosso dia. São coisas simples que fazem a nossa vida ter uma graça diferente. São coisas simples que fazem a nossa vida ir para frente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sempre o melhor para Deus. Sempre o melhor para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos ensina também sempre o melhor para aquelas pessoas que não são importantes. Não dá para ser um esposo, uma esposa mais ou menos. Não dá para dar para o nosso esposo o resto de atenção, de afeto que a gente tem. Não dá. Não dá para dar para o nosso esposo o restinho de tempo que a gente tem. Não dá para dar para os nossos filhos, né? Às vezes a gente chega tão cansado em casa. Às vezes o dia foi tão complicado. Às vezes a vida foi tão difícil. E às vezes a gente nem sequer dá atenção para o nosso filho, para a nossa filha. E se a gente dá um pouco de atenção, a gente já chega explodido, a gente já chega meio assim, e as coisas elas começam a ser muito tristes.
Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, vamos colocar uma coisa muito forte no nosso coração. É preciso ofertar a Deus o nosso melhor. É preciso dar o nosso melhor. Não vamos deixar hoje a mesquinhez. Não vamos deixar hoje as preocupações do mundo roubar aquilo que a gente tem de melhor. Não. Vamos confiar e vamos entregar a nossa vida a Deus. Então, assim, a gente finaliza, né, este momento de oração, né, lembrando que aquela viúva sabia o quanto Deus era importante na sua vida. Por isso que ela deu tudo de coração. Ela sabia. Veja, finaliza esse momento, sabe, dizendo assim que aquela viúva sabia o quanto Deus era importante na sua vida. Por isso, ela arriscou-se lançar inteiramente nos braços de Deus, ofertando tudo o que ela tinha para viver. E aí eu digo para você, não se preocupe com a quantidade, porque jamais é a quantidade que agrada a Deus. Não se preocupe com a quantidade, mas com a qualidade daquilo que você põe em jogo quando se trata de coisas sagradas. O mais importante sempre vai ser o nosso coração. Peçamos então à Virgem Maria que ela cuide, que ela nos interceda sempre e cada vez mais. Peçamos essa grande bênção para nós, para a nossa vida. E é assim que eu finalizo esse momento. E eu peço para você, mais uma vez, não dê a Deus o resto, porque Deus não dá o resto para você. Não dê a Deus migalhas, porque Deus dá tudo para ti. Não dê a Deus aquilo que te sobra. Não, dá tudo aquilo que está no teu coração. Seja fiel, seja verdadeiro. Não é a quantidade, não. Mas é aquilo que a gente faz de coração. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus, porque hoje Deus deu a você aquilo que Ele tinha de melhor, a tua vida. Viva bem, celebra bem esse dia, tá? E nos encontramos amanhã.